Gestores, apoiadores do COSEMES, trago informações sobre o Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Estado de Saúde, das reuniões dos últimos dias, das quais a gente tem participado representando o COSEMES Paraná. Das pautas importantes tratadas nesses 2 últimos dias, nós tivemos a questão dos sistemas de informação em relação às síndromes respiratórias e também uma apresentação importante em relação aos planos municipais de contingência, além dos informes gerais. Ontem, o CIEVS apresentou um histórico dos sistemas de notificação desde a pandemia da H1N1, que aconteceu em 2009, e as mudanças que esses sistemas foram trazendo no decorrer do tempo. Atualmente, nós temos como resquícios ainda daquela época o CIVEP-GRIP, que tem se apresentado como um sistema bastante robusto e o qual ainda é preconizado para o registro das síndromes respiratórias. Com a publicação da portaria 758, no início dessa semana, que obriga os registros das internações hospitalares, os hospitais terão que utilizar os 2 sistemas, o CIVEP-GRIP e também o ESUS-VE. O CIVEP-GRIP no sistema de notificação e o ESUS-VE para o registro das internações hospitalares. Então, para os hospitais, os 2 sistemas estão válidos. Para as situações dos casos leves, nós ainda continuamos utilizando o sistema do Estado, que é o Notifica Covid, conforme foi informado na videoconferência dos quais os senhores participaram. É importante que os municípios possam orientar também a sua rede privada em relação às notificações, para que a gente possa ter o maior número possível de notificação e não tenhamos casos que possam passar sem o monitoramento das secretarias de saúde. No dia de hoje, na reunião do COI, nós tivemos a apresentação epidemiológica, com destaque para a incidência de casos no estado do Paraná. Enquanto no Brasil nós temos 140 casos para cada 1 milhão de habitantes, no Paraná nós temos 73 casos para cada 1 milhão de habitantes, com coeficiente de mortalidade de cada 4 casos em 1 milhão de habitantes. A pauta principal da reunião do dia 17 foi a apresentação da avaliação dos planos municipais de contingência feito pelo nível central da CESA. É importante colocar que 342 planos foram lidos pela equipe do nível central e avaliados de acordo com o checklist construído a partir do roteiro apresentado para a construção desses planos. A avaliação ela se pautou nesse checklist, as principais considerações foram feitas em cima dos níveis de resposta para cada situação, para as situações de evolução da doença. Então são 3 níveis de respostas avaliados, o nível onde a gente tem apenas casos suspeitos, depois a primeira confirmação e em seguida o nível 3, onde a gente avança então para maior número de casos confirmados e transmissão comunitária da doença. Foi falado da questão das estruturas de comando, organização dos processos decisórios em cada nível de resposta, da questão de provimento de insumos, assistência à saúde nessas situações, entre outros. A devolutiva em relação a essa avaliação vai acontecer em comunicação específica para isso durante a semana que vem, muito provavelmente, nos próximos dias, para as regionais de saúde e também municípios, para que eles possam utilizar as recomendações a partir dessa avaliação para a adequação dos planos e para que esses planos possam ser de fato ferramentas importantes para o enfrentamento da Covid-19. O que foi sugerido que depois dessa adequação, esses planos possam ser publicados para que os municípios possam ter acesso uns aos planos dos outros, e com isso a gente possa utilizar da experiência para melhorarmos cada vez mais as possibilidades do enfrentamento à doença. O que o COSEMES ressaltou foi a necessidade da construção dos fluxos regionais para que esses também possam fazer parte dos planos, entendendo esses fluxos como a organização regional desde o primeiro atendimento até os encaminhamentos necessários para o atendimento integral e oportuno de cada paciente no sistema de saúde. Em relação aos informes, a doutora Maria Goretti nos colocou sobre a segunda etapa da campanha de vacinação, que inicia na próxima semana e que inclui os caminhoneiros, e das parcerias fechadas com o SESC Senat e também com os postos Shell
para a organização de postos de vacinação no estado. Também a Gorete falou sobre a necessidade da continuidade de vacinação dos idosos e profissionais de saúde que ainda não receberam doses da vacina nesta primeira etapa. A gente tem relatos dos municípios de que as doses foram insuficientes e nesse novo lote, que deve chegar a partir da segunda-feira, chega a partir de segunda-feira no estado e deve ser distribuído aos municípios, idosos e profissionais de saúde devem continuar sendo vacinados até que a gente atinja todo o público-alvo da campanha. Ainda como informe, o Dr. César, também da Secretaria de Estado da Saúde, participou da reunião e colocou a importância da gente prestar atenção nos dados epidemiológicos a partir dessa flexibilização do isolamento social. É importante a gente olhar para os dados do momento que a gente tem agora, onde a gente tinha um isolamento social mais rígido, e a partir da flexibilização em que quantidade esses dados passam a acontecer ou eles mudam. Isso é importante para a gente fazer os próximos passos, pensar os próximos passos em relação à contenção da pandemia. Também o Dr. César trouxe um dado importante para nós nesse momento, que foi em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI e dos leitos de enfermaria. Juntos, eles somam uma taxa de ocupação de 16% de leitos exclusivos dedicados à Covid-19. Nesse momento, então, nós temos uma taxa de ocupação de 16%, entendendo que essa taxa é variável e ela é extremamente dinâmica, podendo mudar em horas, inclusive. Então, esse dado é do momento da reunião de agora de tarde aqui no estado do Paraná. Desta semana nós temos essas informações repassadas a vocês, e a gente volta com outras informações conforme tivermos novidades. Obrigada!